Bom, quando se trata desse assunto, nós temos algumas definições que são populares, e algumas delas, com certeza, você já encontrou por aí. Alguns vão dizer que a manifestação de línguas estranhas é uma sinalização da presença de Deus no ambiente do culto. Então, quando as pessoas começam a falar em línguas estranhas, o que está acontecendo ali é uma manifestação da presença de Deus de uma maneira mais gloriosa no meio do culto. Outros vão dizer, olha, falar em línguas estranhas é uma evidência da presença do Espírito Santo. E quem diz isto sustenta aquela doutrina de que a obra da salvação não foi completada. Ela teve início, mas somente com o batizar do Espírito Santo, se referindo a uma segunda bênção, é que a obra da salvação é completada na vida do crente. E a primeira evidência da sua salvação completa é o falar em línguas estranhas. Eu já ouvi falar isso várias vezes, inclusive já sofri pressão, muitos anos atrás, em uma determinada igreja, de que eu tinha que falar em línguas estranhas, até me instruindo. Fique repetindo a palavra assim, 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 que de repente vai fluir, né, essas línguas estranhas. É muito comum no meio evangélico, e muitos acreditam que o falar em línguas estranhas é sim uma evidência do Espírito Santo. E nós ficamos muito angustiados, né? Especialmente como no meu caso, que não tinha essa experiência, não tive essa experiência de falar em línguas estranhas, e aí eu colocava em xeque, colocava em dúvida a minha própria salvação. Então, essa é uma definição popular, ela não é uma definição bíblica, é uma definição popular, empírica, entre aspas, por parte de alguns setores do evangelicalismo brasileiro, né? Outros vão dizer, olha, falar em línguas estranhas é falar a língua dos anjos. Por isso que essa língua ela não é conhecida no mundo, em todo o mundo ela não é conhecida, porque esta língua é a língua dos anjos, né? Então, qual é a língua dos anjos? É esta aí, alguns vão dizer. Tá? Também há uma definição popular que diz que quando a pessoa está orando em línguas estranhas, ela está experimentando um nível mais profundo de espiritualidade. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, já no início, que quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Por isso que há necessidade de interpretação. Então, falar em línguas é uma intimidade, eles vão dizer, né, muitos vão dizer, é uma intimidade que a pessoa pode experimentar com o Espírito Santo, com a pessoa de Deus, né? E outros vão dizer, além disso tudo, né, que elas são estranhas aos homens, mas para Deus elas não são estranhas. Então, insistem em ficar falando em línguas, tá? Porque a preocupação não é alcançar os outros com entendimento. Porque, embora os homens não entendam, e não entendem mesmo, Deus entende, eu estou falando com Deus, então é isso que importa. Essas são algumas definições populares que nós encontramos. Qual é a definição bíblica que nós já podemos de cara já trabalhar com ela? A Escritura vai tratar essa questão das línguas dentro do conceito de dom. É uma dádiva. Deus concede ou concedeu a habilidade de falar em outra língua. E nós veremos aqui quais são as implicações disso dentro da própria Escritura, tá? Então, a parte dessas definições populares, as Escrituras elas declaram claramente que o falar em línguas estranhas é um dom da parte do Espírito Santo. Vamos ver algumas passagens. A primeira delas, o Novo Testamento, é a primeira menção que nós temos sobre esta manifestação, esse fenômeno de falar em línguas estranhas. Em Marcos 16, 17 diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, palavras de Jesus. Então, os crentes, aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Então, os crentes, uma das evidências daqueles que são crentes em Jesus Cristo é que, segundo as palavras de Jesus, falarão novas línguas, tá? Vamos nos manter nos limites aqui das Escrituras. Texto de Atos, capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aí qual foi a evidência desse enchimento do Espírito Santo? Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo concedeu essa habilidade. O Espírito Santo deu esta capacitação de falar em outras línguas. Outra passagem. Atos 10, 44 a 46. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu, ou desceu, ou foi derramado o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Porque, aí o último verso, né, o verso 46, porque também sobre os gentios foi derramado o dom, ou a dádiva do Espírito Santo,
pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Falando em línguas, obviamente está se referindo a uma língua estranha para aquele contexto. Tá? Outra passagem, Atos capítulo 19, verso 6, quando diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aqueles crentes que tinham recebido o batismo de João, mas ainda não tinham recebido o dom do Espírito. E aí, o que aconteceu com estes crentes aqui? Eles tanto falavam em línguas, como profetizavam. Tá? Outra passagem, a 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 até o verso 10. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo, ele deu dons à igreja. E ele deu com o propósito de edificar a igreja. Porque a um é dada mediante o Espírito, aí tem uma lista, tá? Que eu não coloquei toda a passagem aqui. Aí lá no verso 10 nós lemos: a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Outra passagem, 1 Coríntios capítulo 12 ainda, agora o verso 28, que diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. É uma lista de dons, tá? Depois, dons de curar. Está falando de dons, né? Veja, o contexto aqui é de dom, de curar, de socorro, de governo e variedade de línguas. Isso está lá no verso 28 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Bom, nós temos só por essas passagens aqui a prova desta afirmação de que as Escrituras tratam o fenômeno de falar em línguas estranhas como um dom do Espírito Santo, tá? Mas este assunto ele não é tão simples assim como nos parece à primeira vista aos nossos olhos. Há entre nós uma divergência histórica. Alguns vão dizer que este dom ele é vigente, é possível ainda hoje o Espírito Santo conceder este dom, e outros vão dizer claramente esse dom ele aconteceu no passado, não tem como negar a evidência bíblica, mas ele não está vigente nos nossos dias. Nos nossos dias, o Espírito Santo não concede mais este dom a ninguém. Tá? Então, esta é uma divergência histórica que há entre nós. Aqueles que acreditam que o Espírito Santo ainda dá esse dom, vai dizer que essa é uma evidência definitiva da presença do Espírito Santo na vida do crente, sem a qual não há profundidade em sua experiência espiritual. Então, com esse entendimento, as pessoas buscam, né? Elas pedem e são sinceras. Nós não podemos simplesmente dizer que essas pessoas não são sinceras. Não, eu acredito na sinceridade desses irmãos. Embora com um pensamento questionável, biblicamente falando, eu acredito que muitos crentes, tudo o que eles querem, mais do que simplesmente falar em línguas estranhas, eles querem ter a certeza da sua salvação, eles querem ter uma experiência genuína com Deus, eles querem provar daquilo que é extraordinário na vida de um cristão. Eles não querem viver uma vida ordinária, eles querem tatear as promessas, eles querem tatear o seu relacionamento com o próprio Deus. Tá? Por outro lado, aqueles que dizem que este dom cessou, eles se baseiam no texto de 1 Coríntios 13, 8, onde Paulo diz que, havendo línguas, cessarão. Então é evidente que esse dom não seria um dom perpetuado na história da igreja. Ele haveria de ser cessado. Tá? Infelizmente, não são todos, alguns que pensam assim, eles acabam desprezando aqueles que estão, entre aspas, tendo essa experiência de falar em línguas estranhas e até buscando este dom, caçoam, criticam e até atribuem tal manifestação a histerias emocionais e até a manifestação de demônios. Isso é totalmente possível. Então nós temos, hoje, na experiência da igreja evangélica brasileira, esses dois grupos. Um vai dizer que o dom cessou, não acredita, ponto final e acabou. Outros vão dizer, existe, estão aí buscando esse dom e tornando essa busca como sendo uma busca de afirmação da sua própria salvação, pela evidência do falar em línguas estranhas. Então, este não é um assunto tão simples assim, é um assunto complicado. Não há, como eu disse, consenso na igreja protestante hoje. E em todo o Novo Testamento não há discussão deste assunto, mas uma forte ênfase do amor. A mensagem da Escritura é do amor, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus e como este amor deve definir as nossas relações como cristãos. Você lê aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12,
a divergência, a diversidade dos dons e, ao mesmo tempo, a divergência entre os dons da igreja de Corinto, e você lê o capítulo 14 e vê como eles estavam realmente confusos, como eles estavam desarmonizados. Desde o capítulo 11, falando da ceia, a dificuldade, aí Paulo coloca já no capítulo 13, como um elo entre o capítulo 12 e o capítulo 14, o amor. Esta é a ênfase da mensagem de Paulo em 1 Coríntios. Aquela igreja, como diz no primeiro capítulo de 1 Coríntios, era uma igreja enriquecida de dons, mas ela estava enfraquecida no dom mais importante, no dom supremo, que era do amor. É por isso que era uma igreja tão problemática. Uma das cartas ou uma das epístolas na qual Paulo teve que tratar inúmeros problemas, talvez mais do que em outras igrejas, foi a epístola aos Coríntios. Havia o enfraquecimento do amor. Sendo assim, quaisquer que forem nossas conclusões sobre este tema, devemos manter a nossa unidade de fé em Cristo, no qual estamos arraigados e alicerçados em amor. É isso que importa para nós. Eu não sei qual será a sua, se você vai chegar à mesma conclusão que eu aqui hoje à noite. Eu não tenho a pretensão de te convencer de que aquilo que eu estarei expondo aqui é a verdade que você deve assumir sem questionar, tá? Eu não tenho essa pretensão. Talvez você vai continuar pensando da mesma forma, pensando do tipo, buscar o dom de línguas é possível, porque o Espírito Santo nos dias de hoje concede esse dom. Talvez você vai chegar à conclusão de, não, isso não é possível, eu não quero nem saber de ouvir falar sobre esse dom perto de mim. Eu não sei qual será a sua conclusão, mas uma coisa eu quero chamar a atenção já no início aqui. Todos nós precisamos manter a nossa atenção naquilo que é essencial para a fé cristã, que é a nossa unidade de fé em Jesus Cristo, no qual estamos unidos e alicerçados em amor. É isso que deve nos manter como igreja. Você pode ter um pensamento diferente que eu posso ter um pensamento diferente de você, mas isso não pode, nessa matéria, mas isso não pode nos tornar inimigos. Nós permanecemos unidos como uma só igreja, tá? Aliás, essa não é uma questão fundamental para a salvação pela graça mediante a fé. Isso não é, você crer nisso ou não crer nisso, isso não é essencial para a sua salvação mediante a fé. Há dois textos no foco dessas discussões, e eles são muito conhecidos. Primeiro, Atos capítulo 2, versos 1 a verso 21, a experiência lá que a igreja teve por ocasião da festa de Pentecostes, e daí vem a palavra pentecostal, né? A igreja pentecostal. E também 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 ao verso 40, onde Paulo trata esse fenômeno das línguas dentro da igreja em Corinto. Então nós vamos analisar cada um desses contextos aqui, mas antes é importante nós entendermos que a palavra língua é a tradução da palavra grega glossa, tá? E essa palavra, ela aparece na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Na Septuaginta, essa palavra glossa, ela possui 160 ocorrências. 100 dessas ocorrências representam o sentido de língua como órgão físico, como, por exemplo, nós lemos em Juízes, capítulo 7, verso 5. Então, a maior parte das ocorrências na Septuaginta é da língua como o órgão mesmo. Idioma, em Gênesis 10, 5, e linguagem como meio do homem se fazer compreendido, como nós lemos em Gênesis 11, verso 7. Assim, da mesma forma, no Novo Testamento, a palavra glossa aparece praticamente com os mesmos significados, tá? Vamos analisar agora cada uma dessas passagens. Atos, capítulo 1, versos 1 ao verso 21. Nesta passagem, o que nós observamos nela é que as línguas, de acordo com esse texto, serviram para indicar o início de uma nova fase da igreja que, impulsionada pelo Espírito Santo, deveria levar o testemunho de Cristo ao mundo, tá? Então, esse é o contexto, resumindo a passagem, observando esse tema. As línguas aparecem aqui como um fenômeno demarcador, tá? Demarcador. Nós não temos tempo para isso, mas analisando o livro de Atos está todo estruturado com base em Atos 1:8, que o testemunho da ressurreição de Cristo deveria se espalhar em toda Jerusalém, como em toda a Judéia, assim também em Samaria, até os confins da terra. E isso estrutura todo o livro de Atos, tá? Todo o livro de Atos. E em cada uma dessas demarcações você vai ver essa manifestação do Espírito Santo sobre os crentes, tá? Em todas elas.
entre os judeus, os samaritanos, com Filipe, e depois, mais adiante, com o apóstolo Paulo e também com Pedro, tá? Que os gentios estavam recebendo o batismo do Espírito Santo. São demarcações do livro com base em Atos 1:8. Mas, voltando aqui, o texto que está diante de nós, de Atos capítulo 2, é um texto onde mostra esse fenômeno das línguas como este demarcador do início da igreja, impulsionada pelo Espírito Santo para levar adiante o testemunho da ressurreição. Há um paralelo aqui desse texto com a lei de Deus, a entrega da lei de Deus a Moisés e ocorrido em Jerusalém no dia de Pentecostes. A entrega da lei de Deus a Moisés marcou o início de uma nova era na história de Israel, logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, no pé do Monte Sinai. Então, ali, o povo seria identificado com essa nova experiência de ter recebido as leis de Deus. O povo seria identificado como povo de Deus, por conhecer a Deus. Lembra que Êxodo capítulo 20 começa primeiramente Deus fazendo duas declarações: quem Ele é e o que Ele fez. E só depois, então, Ele promulga as leis ao povo de Israel através de Moisés. Então, quando você lê Êxodo capítulo 20, a primeira coisa: eu sou o Senhor teu Deus, quem Ele é, que te tirou da terra do Egito, o que Ele fez. E só depois a divulgação, a promulgação das leis, tá? Então, com essas leis, o povo passaria a conhecer a Deus, e pela obediência aos termos dessas leis que estavam sendo dadas, então o povo seria identificado como povo de Deus, distinto de todos os demais povos da terra. Então, esta seria uma marca importante na história de Israel. Em resposta, o povo deveria obedecer os seus mandamentos e, pela obediência, seria abençoado, se tornando assim um povo distinto dos demais povos. Então, nesse dia, houve trovões, diz o texto, relâmpagos, o soar da trombeta, e o topo do monte tornou-se fumegante, fogo incandescente, não é? E aí, qual foi a reação do povo? O povo, de longe, se estremeceu, observando todos aqueles fenômenos que estavam acontecendo. Todos esses sinais representaram a presença de Deus que estava falando com Moisés no meio de todos eles, conforme nós lemos em Deuteronômio capítulo 5. Em Jerusalém, nos dias dos apóstolos, voltando para o nosso texto agora, logo após a ascensão de Cristo, que consumou a sua obra expiatória, a sua obra de salvação, a sua missão, houve forte som, diz o texto em Atos capítulo 2, e foram distribuídas pelo Espírito línguas como? Não é que eles viram línguas. A questão é que a visão que eles tiveram, ela não foi capaz de ser descrita de forma exata. Então, para alcançar as faculdades humanas de algo que era sobrenatural, foi feita uma analogia. O que eles viram era semelhante a línguas como de fogo, tá? Línguas como, é um paralelo, é uma analogia, como de fogo sobre os crentes que estavam reunidos em oração. O som não foi de um clangor de trombeta, como é descrito lá em Êxodo capítulo 19, verso 19, mas como de um vento impetuoso vindo do céu, segundo nós lemos em Atos 2, verso 2. O fogo, descrito em Êxodo 19, 18, agora não estava no topo do monte envolvendo um homem, Moisés, mas foram distribuídas pelo Espírito. Línguas como de fogo pousou sobre cada um, e todos foram feitas testemunhas e passaram a falar das grandezas de Deus, das leis de Deus, dos testemunhos de Deus a respeito do seu Filho Jesus Cristo. Antes, Moisés fora o porta-voz das grandezas de Deus para toda a nação de Israel. Isso está claro nessas passagens de Êxodo 19, capítulo 20, verso 22. Agora, todos cheios do Espírito Santo, olha o que diz o verso, capítulo 2, verso 11. Final do verso 11 do capítulo 2 de Atos. Diz que, final do verso 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, eles passaram a falar das grandezas de Deus, as quais foram ouvidas e compreendidas por diversos idiomas, tá? Diversos idiomas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ou seja, dos crentes que estavam falando segundo as línguas
que lhes havia sido concedidas, diz o texto que afluiu a multidão para que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua, na sua língua materna. Verso 6. Então, aquele fenômeno causou um estrondo, um som, um impetuoso som causado por um vento vindo do céu. Já foi um fenômeno que certamente chamou muita atenção, mas aquela multidão, no mínimo 120 discípulos de Cristo reunidos em oração, de repente eles recebem essa capacitação e todos começam a falar da grandeza de Deus, e isso certamente estava acontecendo, não acredito que foi de forma ordenada, mas ao mesmo tempo. Então, muitos povos que estavam presentes em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, muitos que estavam vivendo em outros países, em outras regiões, eles ouvindo esse burburinho, eles foram se aproximando e multidões cercaram e começaram, pela aproximação, a ouvir sobre as grandezas de Deus, segundo a sua própria língua materna. Então, naqueles dias, as línguas dominantes em Jerusalém eram o hebraico, era a língua falada pelos judeus, e o latim, que era a língua falada pelos romanos. E o grego? O grego era também falado naqueles dias, dentro daquele cenário, dentro daquele contexto, mas a língua grega era a língua dos gentios. Então, os que falavam em grego, eles falavam de forma muito discreta, por causa da discriminação praticada contra aqueles que eram da língua grega. Então, o grego não era uma língua falada tão abertamente, né? Até hoje em Jerusalém, a língua que dominava o contexto era a língua hebraica, e o que se ouvia muito era a língua também dos dominadores, que era o latim. Sendo assim, mesmo compreendendo estes três idiomas, predominavam o hebraico e o latim, que era a língua dos dominadores. A multidão, atraída por ter ouvido aquela variação de vozes, foi constituída por povos, por diversos grupos linguísticos, que o próprio texto de Atos 2, versos 9 ao verso 11, prova para nós. Que grupos linguísticos eram estes? Povos, diz o texto, que ali estavam pardos, medos, elamitas, romanos, judeus, cretenses e arábios. Mas também regiões, diz o texto, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, está falando agora da atual Turquia, né? Da Frígia, da Panfilha, mais ao sul do Egito, regiões da Líbia, também no Egito, e imediações de Cirene, região também do Egito. Vejam, haviam povos de várias regiões, vários grupos linguísticos estavam presentes em Jerusalém, e eles ouviram, segundo a sua língua materna, aquelas grandezas de Deus. Então, eles ficaram perplexos, diz o texto, eles ficaram atônitos e ficaram também admirados, diz o texto em Atos capítulo 2. O que eles fizeram? Os crentes que ouviram, que receberam aquele dom, eles testemunharam das grandezas de Deus, e aqueles povos ouviram com muita propriedade de sabedoria questões profundamente divinas, semelhante às reações dos hebreus no pé do Monte Sinai, cheios de temor, exatamente como aconteceu lá no passado, na ocasião quando Deus deu as leis a Moisés. O povo ficou de longe, perplexo, admirado, vendo tudo aquilo acontecer. Da mesma forma, isso também aconteceu lá em Jerusalém. Todos estavam ouvindo e compreendendo, diferente do que acontece em 1 Coríntios capítulo 14. Aqui eles estavam ouvindo e eles estavam entendendo segundo as suas línguas maternas, enquanto procuravam entender o que aquele fenômeno extraordinário como um sinal, o que aquele fenômeno extraordinário, eles estavam buscando entender o que aquele sinal significava, verso 12. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2, mas aqui nós temos os dois grupos históricos que predominam até o dia de hoje. Nós temos aqueles que acreditam no dom vigente das línguas, final do verso 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E nós temos aqui os cessacionistas, né? Verso 12, continua, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? E nós temos os cessacionistas, que não acreditam que esse dom é vigente. Veja só o verso 13, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Eles não acreditavam naquilo, né? Esses dois grupos estão presentes ali, uns acreditando, outros não estavam acreditando, não estavam entendendo nada, né?
Mas o que estava acontecendo ali, para muitos desses povos, esses grupos linguísticos, era completamente compreensível. Eles estavam ouvindo, estavam entendendo, e porque estavam entendendo, eles estavam sendo edificados. Por isso, diz o texto, que eles estavam ali atônitos e perplexos, ouvindo com tanta propriedade sobre as grandezas de Deus e com tanta sabedoria. O texto de Atos 2, verso 1 ao verso 4, embora seja muito usado para defender o falso ensino quanto à necessidade de falar em outras línguas, como sinal ou como prova da presença do Espírito Santo na vida de um crente, parece não ser o mesmo fenômeno descrito em 1 Coríntios capítulo 14. Não parece ser. Há alguns proponentes da teologia reformada, conhecidos entre nós, que vão dizer que o fenômeno que acontece em Atos capítulo 2 é o mesmo fenômeno que acontece em 1 Coríntios capítulo 14. Eu, nas minhas pesquisas, não consigo visualizar essa similaridade, essa semelhança. Para mim, há uma grande diferença entre esses dois textos. Apesar dos fenômenos estarem relacionados com os dons concedidos pelo Espírito Santo e a palavra grega glossa ter sido utilizada para traduzir línguas ou linguagem nos dois textos, em Atos houve compreensão de todos sobre as grandezas de Deus. Isso está evidente no texto, não está? Só que quando você vai para 1 Coríntios capítulo 14, o fenômeno é totalmente diferente, porque Paulo agora está requerendo o quê? Interpretação, porque as pessoas não estavam entendendo. Ele já começa falando isso já no início do capítulo 14. Quem fala em línguas, fala não a homens, mas a Deus, exceto quando há interpretação. Então não poderia o mesmo dom causar um efeito tão radical, tão diferente como este. Que em Atos capítulo 2, em outras línguas, todos estavam entendendo, porque se tratava de uma capacitação dada pelo Espírito Santo para falar segundo o idioma daqueles povos sobre as grandezas de Deus. Mas aqui não, está acontecendo alguma coisa em 1 Coríntios capítulo 14, em que as pessoas, diante de tal fenômeno, ouvindo aquela glossalia, aquela barulheira, eles não estavam entendendo nada, não fazia o menor sentido, tá? Então, os crentes da igreja, porque os crentes da igreja, muito menos os incrédulos, eles não estavam compreendendo nada do que estava acontecendo ali. Lucas, o autor de Atos, estava apenas interessado em demonstrar os sinais que naquele dia inauguraram a era cristã, os quais marcaram o tempo da nova aliança que Deus estabeleceu por meio de seu Filho, conforme se confere na profecia de Joel. O apóstolo Pedro, quando ele discursa em Jerusalém, ele fundamenta aquele fenômeno, resgatando aquilo que foi dito pelo profeta Joel no capítulo 2. Ele confirma isso diante dos povos. Então ele registra esse fenômeno como um fenômeno que estava cumprindo uma profecia antiga. Bom, e o capítulo 12, especialmente o 14 de 1 Coríntios? Já vimos que o fenômeno que está acontecendo em Atos capítulo 2 é um fenômeno idiomático, tá? As pessoas receberam um dom, uma capacitação pelo Espírito Santo para falar das grandezas de Deus segundo o idioma de vários daqueles povos de todas aquelas regiões. Mas aqui em capítulo 14, nós temos um outro contexto. E esse contexto indica que o fenômeno das línguas ali serviu para a edificação da igreja e em harmonia com outros dons. Por isso foi necessária exortação e disciplina no culto público. Aqui nós já estamos falando de um outro fenômeno, de um outro dom, que naqueles dias estava servindo para a edificação da igreja. Nós vamos ver mais adiante que Paulo ele não proíbe o falar em línguas na igreja, ele apenas disciplina a prática daquele dom, porque ele estava excedendo, em termos de importância no culto público, os outros dons, inclusive o dom de profetizar. E o pior, estava ferindo o amor, que era o dom supremo que ele tinha exposto no capítulo 13 de 1 Coríntios. Tá? Então foi necessário disciplinar. Então, o que esse texto ele fala sobre o falar em outras línguas? Então, no texto de 1 Coríntios 12 até 14, como eu disse no nosso último estudo, do capítulo 11 até o capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo está tratando sobre a ordem no culto público. Ele começa falando na segunda metade, no início do capítulo 11, sobre a questão da ordem de autoridade,
metade do capítulo 11, entre um homem e a mulher dentro da governança da igreja. Depois ele vai disciplinar a ordem da ceia, segunda metade do capítulo 11 de 1 Coríntios. Aí no capítulo 12 ele vai falar sobre a diversidade dos dons e como muitos dotados por determinados dons estavam desprezando aqueles que eles mesmos consideravam pequenos, inferiores. Paulo tem que tratar aquilo dizendo: somos membros uns dos outros. E embora um membro seja pequeno, o corpo inteiro depende dele, inclusive do menor membro. Aí ele entra no capítulo 13, exalta o amor como o dom restaurador dessas divergências em meio às diversidades, para no fim, no capítulo 14, tratar de um dom específico que entre os demais estava causando maior tumulto no culto público. Então, o capítulo 14 todo de 1 Coríntios é para tratar uma divergência no culto público que estava sendo causada por causa do dom ou do fenômeno das línguas. Tá? Então, ele ensinou aqui a necessidade de regulamentar diante desse cenário os dons, especialmente o que estava causando maior confusão, que era o de línguas. O fenômeno das línguas, ele foi considerado pelos autores bíblicos o cumprimento de profecias que se encontravam no Antigo Testamento como sinal da nova era da graça salvadora inaugurada pela manifestação de Jesus Cristo. Em Joel, capítulo 2, como nós vimos, versos 28 ao verso 32, é citado como razão do que aconteceu ali em Jerusalém. Então, vocês querem entender? Você lembra daqueles que estavam atônitos e perplexos, ouvindo as grandezas de Deus na sua própria língua? Eles estavam interpelando uns aos outros: o que quer dizer isto? Então, Pedro responde: olha, o que está acontecendo aqui, mais adiante, ele vai explicar, o que está acontecendo aqui é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. Então, ele dá uma explicação profética ali. Agora, a respeito de 1 Coríntios capítulo 14, aonde que nós encontramos a explicação profética? Lá em Isaías capítulo 28, versos 11 ao verso 12. E eu quero convidar os irmãos a abrirem, por favor, esse texto. Vamos lá conferir o que diz esse texto. Isaías capítulo 28, olha a gincana bíblica, agora que é a hora. Isaías capítulo 28, versos 11 ao verso 12. Aqui nós temos uma palavra direcionada aos moradores de Jerusalém, uma palavra exortativa contra eles, por causa da conduta que eles estavam assumindo, é o que descreve o verso 7. E aí lá no verso 11 nós lemos: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Deus vai falar a este povo medida de disciplina, de juízo. Falará a este povo, esse povo não vai entender. Verso 12, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. A exortação enfática do profeta Isaías, nesse capítulo aqui, está no verso 14: ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores. Está falando aos crentes. Então, o falar em línguas, aqui, segundo a profecia de Isaías 28, que é o que Paulo vai tratar aqui, gente, quem está citando essa passagem aqui de Isaías, como explicação para o fenômeno que está acontecendo dentro da igreja de Corinto, é o apóstolo Paulo. Vamos lá para o capítulo 14 de 1 Coríntios. É o apóstolo Paulo, verso 21 do capítulo 14. É o apóstolo Paulo que está resgatando essa profecia para explicar o fenômeno que está acontecendo na igreja de Corinto. Verso 21 diz, do capítulo 14 de 1 Coríntios: na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, de cara, o que fica evidente para nós aqui? O falar em outras línguas dentro da igreja de Corinto, de maneira que ninguém estava entendendo o que estava sendo dito ali, era uma manifestação visível do juízo de Deus contra aquela igreja. E quem está fundamentando essa afirmação, o apóstolo Paulo, citando essa profecia. Assim como Pedro cita Joel para explicar o fenômeno em Jerusalém, Paulo cita essa profecia, esse texto de Isaías, para explicar o fenômeno na igreja de Corinto. Então, não nos parece, à primeira vista, que esse fenômeno das línguas fora visto pelo apóstolo Paulo como algo...
Depende da perspectiva, né? Como algo positivo. Porque, na verdade, o que estava acontecendo ali era juízo. Vamos olhar isso mais adiante. Essa citação feita por Paulo, de acordo com o contexto, originalmente tratava de um idioma humano estrangeiro, cujas implicações são negativas. Tá? Estrangeiro que eu me refiro aqui é uma língua que você não conhece. Tá? Mas aqui era um sinal de julgamento. Veja que Paulo faz essa citação, olha o contexto, verso 20, ele diz, de 1 Coríntios capítulo 14, irmãos, não sejais meninos no juízo, não sejais crianças, infantilizados na capacidade de discernir as coisas. Na malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Essa disputa de dons na igreja por causa do dom de falar em línguas que está se ressaltando sobre os outros, isso é comportamento de infantil, de criança. Vocês precisam amadurecer. Isso que está acontecendo entre vocês é uma prova do juízo de Deus contra vocês. Aí ele cita a profecia, e aí no verso 22, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Lembra o que aconteceu lá em Atos capítulo 2? Os incrédulos é que ouviram das grandezas de Deus, e depois do discurso, da pregação expositiva do apóstolo Pedro, eles contritos, compungidos, eles gritavam para Pedro, o que nós temos que fazer? E Pedro diz, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, e serem batizados. E naquele dia, arrependidos, foram batizados quase 3.000 pessoas. Então Paulo está dizendo no verso 22, não é para crentes. Esse falar em outras línguas aqui não é para crente, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Ou seja, havia uma verdadeira baderna dentro da igreja. E aquela baderna era uma evidência do juízo de Deus, por causa do quê? Da infantilidade daqueles crentes. Eles não estavam sendo edificados, estavam alimentando orgulho em seus corações e desprezando uns aos outros. Capítulo 12 de 1 Coríntios. Não tem nada de positivo, né? Parece que não tem nada de positivo aqui. Paulo usou como exemplo a referência de Isaías em sua epístola para dizer que os descrentes, ao entrarem na igreja, não poderiam entender os que os crentes estavam falando. Verso 23, ele continua dizendo, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem os indoutos ou os incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Você imagina, gente, uma pessoa que não tem a menor noção das questões espirituais, bíblicas, entra numa igreja e vê um monte de gente falando em línguas estranhas. E fala, meu Deus, bem que já me disseram que os crentes não são normais. Ó, vaza, péssimo testemunho, diferente do que aconteceu em Atos. Diferente do que aconteceu em Atos, tá? E também uma prova aqui, né, de que esse comportamento de se autoalimentar com aquilo que eles não conseguem entender, é uma atitude infantil, uma atitude de menino. Por isso que ele diz no verso 20, não sejais meninos no juízo. Tá? Quanto a juízo, sede homens amadurecidos, diz o apóstolo Paulo. Ele esclareceu que se todos falassem em outras línguas ou profetizassem ao mesmo tempo, sem entendimento, haveria confusão na igreja, escândalo para os descrentes, que não entenderiam, criando assim um ambiente para julgamentos precipitados e infantis pelos crentes contra eles. Olha o que diz, verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Verso 24, porém se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Por todos julgado. Não é à toa que ele vai dizer, no final do verso 14, né, sobre buscar principalmente que profetizeis. A profecia é uma clara comunicação da palavra de Deus. A clara comunicação da palavra de Deus. Todos entendem, todos são edificados, descrentes são chamados ao arrependimento, e há de fato um crescimento natural da igreja. O falar em línguas na igreja de Corinto não parece ter sido natural e comum, como era falar em outros idiomas naquela cidade portuária
pelas seguintes razões. Então, o que está acontecendo aqui na igreja de Corinto, e agora eu dou essa ênfase, não me parece ser o mesmo fenômeno que aconteceu em Atos, capítulo 2, lá em Jerusalém. E as razões estão aqui. Primeiro, é que, diferente do que está acontecendo em Atos, aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo está tratando deste dom no contexto dos dons espirituais. Paulo está tratando das línguas no contexto dos dons espirituais. Então, se trata de um dom espiritual à semelhança dos outros. Em segundo lugar, envolvia a oração. Já no primeiro verso, né, ele diz, no capítulo 14, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Então, aqui o contexto é o contexto de oração, de edificação pessoal. E se houvesse interpretação, toda a igreja seria edificada, sendo relacionado sempre com o dom de profecia. Esse dom de línguas, ele não estava desassociado da interpretação. Se você fala numa língua que você não entende, e muito menos os outros entendem, tá? Nem você, nem a igreja está sendo edificada. Então, aqui, Paulo está dizendo que falar em línguas é preciso haver interpretação, porque a interpretação é que dá entendimento. Aí a igreja é edificada. Então, se não há interpretação para a igreja entender e ser edificada, se você fala numa língua estranha e nem você entende o que você está falando, porque você não fica possuído por um espírito e você perde a capacidade de articular palavras. Não, você controla, tá? Você fala de forma natural, usando todas as suas faculdades. Você tem controle das suas faculdades e você não está sob a inspiração do Espírito Santo. Aí você começa a falar em línguas estranhas. Se você fala em línguas estranhas e você também não entende, ou seja, você não interpreta o que você está dizendo, você também não está sendo edificado. Se você não está sendo edificado, também você deve se calar. E você deve julgar essa experiência. Paulo indicou se tratar de uma experiência extraordinária e sobrenatural, incompreensível para os outros crentes, ao distinguir esta daquela que era ordinária. Olha o que ele diz no texto de Atos capítulo 14, verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Então, o que está acontecendo ali não tem a ver com revelação, não tem a ver com ciência, não tem a ver com profecia, não tem a ver com doutrina, ou seja, não tem a ver com uma comunicação compreensível. Eram línguas que as pessoas não conseguiam compreender. É um fenômeno totalmente diferente do que está acontecendo, que aconteceu em Atos, capítulo 2. Verso 10 do capítulo 14. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Vozes aqui, irmãos, com certeza Paulo está se referindo ao quê? A uma expressão idiomática. Há muitos idiomas no mundo. Como ele diz, nenhum deles, contudo, sem sentido. Ou seja, esse fenômeno que está acontecendo em Jerusalém, na cidade de Corinto, ele é distinto daquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. Mais um texto. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Não estou entendendo nada que eu estou falando. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. E aqui ele está falando de idioma. Ele mesmo faz distinção entre a capacidade de falar em outro idioma do que ter a experiência de falar numa língua, segundo o fenômeno que está acontecendo na igreja de Corinto, que ele não consegue entender o que ele está falando. Então, não pode ser o mesmo fenômeno de Atos capítulo 2. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Em tese, que ninguém está entendendo nada. Qual que é o sentido disso? Né? Muito bem. Quarto motivo, quarta razão, porque certamente Paulo está tratando esse fenômeno como um fenômeno extraordinário e sobrenatural, nada comum na igreja de Corinto, distinto do que aconteceu em Atos. Em quarta razão é que ele disse que essa experiência de falar em outras línguas difere de outros idiomas. Ninguém o entende e em espírito fala em mistérios. Em quinto lugar, Paulo indica que aquele que falava em outra língua não entendia o que estava falando e não era entendido. Por esta razão, deveria orar para que houvesse interpretação. 3 passagens. Ele diz, verso 2,
pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. Ninguém o entende. Verso 13: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Verso 27: no caso de alguém falar em outra língua, e haja quem interprete. É preciso haver interpretação. Tá? É preciso haver interpretação. Se estivesse tratando de um idioma estrangeiro, de um idioma de um outro povo, essas orientações perderiam o sentido. Vocês não acham? Se estivesse falando de um idioma, como aconteceu em Atos capítulo 2, essas instruções dele perderiam totalmente o sentido, porque quem utiliza sabe o que está falando. Ele está dizendo que quem está falando nem entende. Ele está falando em mistério. E também quem fala em outro idioma só fala com quem o compreende, do contrário não tem como ter relacionamento. A igreja não poderia subsistir. Foi isso que aconteceu em Gênesis capítulo 11. A incapacidade das pessoas se compreenderem pela comunicação foi o motivo delas se dispersarem sobre a face da terra. Então, você não comunica o português, você fala português. Você não chega numa pessoa que não fala português, que não entende português, e começa a falar com ela. O máximo que você vai fazer é mímica. O máximo. O natural, pelo receio de dar rata, que as pessoas mais praticam é evitar aquela pessoa que fala outro idioma. Porque não consegue se comunicar, não consegue se fazer entender, muito menos entender o que o outro está falando. Tá? Então, o que está acontecendo aqui em 1 Coríntios capítulo 14... não pode ser o mesmo fenômeno que aconteceu em Atos capítulo 2. É totalmente diferente. Até mesmo a necessidade de interpretação, especificamente neste caso, nos chama atenção, porque em nenhuma outra epístola ou carta Paulo fez tal recomendação, visto que nas demais igrejas os idiomas eram tão presentes ou até mais, como por exemplo na cidade de Éfeso. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, fica num istmo grego, né, da Acaia, e ali era uma cidade portuária. Mas a cidade de Éfeso era muito mais popular por causa do templo a Diana, uma cidade muito mais visitada. Povos de todas as regiões do mundo visitavam a cidade de Éfeso. E você não vê em nenhum momento Paulo falando sobre a necessidade dos crentes de Éfeso se utilizarem de intérpretes para se comunicar com outros povos. Mas aqui sim, Paulo, ele recomenda a necessidade de um intérprete e chama atenção para não falar o que as pessoas não conseguem entender. Isso pode indicar que se tratava sim de uma experiência extraordinária percebida apenas na igreja em Corinto. Por essas e outras razões, seduzidos por aquilo que estava em oculto, muitos crentes se submeteram a influências demoníacas dentro da igreja. Tá? E aí vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Onde ele começa a tratar sobre essas questões dos dons, né? Ele diz no primeiro verso: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Alguém estava já na igreja de Corinto, falando coisas da parte de Deus, que de Deus não havia nada, porque estavam apresentando uma outra doutrina, anátema, ou retirado, ou amaldiçoado, tá? Seja Jesus, enquanto outros, Paulo está dizendo, não podem afirmar isso se não for verdadeiramente pelo Espírito Santo. E aí como é que você discerne um do outro? Como é que você discerne um do outro? Por isso Paulo começa dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês sejam tão ingênuos, a ponto de, só porque uma pessoa veio contar uma experiência espiritual para você, que ela legitimamente, verdadeiramente ela teve, você passe a acreditar e dar crédito àquilo. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes, vocês têm que deixar de ser meninos no juízo. Vocês precisam ser como homens amadurecidos, capazes de discernir as coisas.
Vocês não podem se deixar levar como vocês eram levados por ídolos mudos outrora, quando vocês estavam em outro caminho, quando vocês eram gentios e idólatras. Né? Então, a igreja estava passando por muitas confusões, tá? Pensando que se tratava de dons do Espírito, línguas e profecias, enquanto outros estavam hipervalorizando o dom verdadeiro, desprezando o amor nas relações, a unidade no Espírito e a harmonia na igreja e a desordem nos cultos. Os cultos públicos estavam uma tremenda desordem. Antes da ceia propriamente dita, que era uma adaptação da Páscoa para um rito estabelecido por Jesus e transmitido através dos ensinos dos apóstolos, eles faziam uma chamada festa ágape, que era, eles enchiam a mesa de muita comida, e depois, então, dessa refeição comunitária, eles, então, passavam a servir, dentro de um rito, né, a ceia do Senhor. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Uma verdadeira confusão. As pessoas estavam deixando de comer em casa, ir para a igreja, para se fartar dessa mesa, e ali, irmãos, os elementos da ceia estavam sendo completamente desprezados, o rito da ceia estava sendo completamente desprezado, e Paulo está dizendo: vocês estão com fome, vocês têm que comer em casa, não é aqui. E ninguém pode tomar da ceia sem discernir o corpo, ou seja, o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário. E quem toma dos elementos da ceia sem discernir o significado daquilo que está sendo feito aqui, você está acumulando juízo sobre você mesmo. Você está se tornando réu diante de um reto juiz. Porque vocês estão banalizando, desprezando aquilo que é sagrado. Ou seja, irmãos, na igreja de Corinto havia uma tremenda confusão. Uma tremenda confusão. Quando se falava de culto público, não havia ordem, não havia reverência, não havia princípios, não havia restrições para determinadas condutas. Pelo contrário, havia uma verdadeira desordem e excessos de emocionalismos, de dons aparentemente por parte do Espírito, quando a verdade não era. Alguns estavam afirmando a verdade, outros não estavam afirmando a verdade. Então Paulo teve que colocar um basta e estabelecer uma ordem ali. Então ele teve que exortar os que falavam em outras línguas para que se reservassem a sua própria privacidade no culto público, porque no capítulo 14, verso 28, Paulo diz claramente: mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se você está falando em uma língua estranha, você entende o que você está falando, então fale com Deus. Não há intérprete, fale só você e Deus. Isso é uma experiência privativa sua. Você não tem que compartilhar essa experiência com ninguém, falando num idioma que as pessoas não vão entender, porque você vai causar confusão. Você vai causar confusão. Salvo se houver quem interpretar essas línguas, obviamente, né? Porque nesses casos, verso 13, Paulo diz: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. E no verso 27, ele volta a dizer: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isso sucessivamente, e haja quem interpreta. E haja quem interpreta. Então ele conclui dizendo: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Veja, Paulo não proibiu o fenômeno das línguas. Ele poderia simplesmente, inspirado pelo Espírito Santo, diferente dos profetas em seus dias, ele, sob a inspiração do Espírito Santo e com a autoridade de estabelecer a doutrina fundamental da igreja, Paulo simplesmente poderia proibir o exercício daquele dom. Mas reconhecendo a origem do dom de falar em línguas e a sua importância naqueles dias, onde eles não tinham os escritos canônicos fechados do Novo Testamento, Paulo diz para não proibir o falar em outras línguas, tá? As quais envolviam, sim, sinceras orações e edificação pessoal. Verso 39 do capítulo 14: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Então Paulo está assim reconhecendo a legitimidade naqueles dias do dom de falar em outras línguas para edificação pessoal, e havendo interpretação para edificação de toda a igreja, mas deixou claro a sua autoridade apostólica para corrigir a igreja. Eu quero terminar trazendo aqui algumas
3 considerações sobre tudo que nós ouvimos aqui nessa noite. Primeiramente, cessação do dom revelacional. Como nós vimos no nosso estudo anterior, o dom de profecia, ele cessou, né? As línguas citadas em 1 Coríntios capítulo 14 se referem a um dom associado a outro, o da profecia. Ele não está desassociado, tá? Por essa razão, foi útil a edificação do comunicador e dos ouvintes havendo interpretação. Como dom revelacional associado da profecia, cessou na era apostólica. Cessou na era apostólica. Assim, eu creio, né? Assim eu creio e assim afirmo com confiança de que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, seus 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, são as Escrituras Sagradas como revelação final da parte de Deus, nos dando a entender a sua vontade e o dever que nós temos para com Ele. As Escrituras são suficientes. Não creio que ainda hoje haja pessoas com um dom revelacional, seja da profecia, de línguas, ou de qualquer outro dom revelacional, inspirado pelo Espírito Santo para, na autoridade mesma autoridade dos apóstolos enviados por Jesus Cristo, estabelecer novas doutrinas na vida da igreja. Eu não creio em novos fundamentos doutrinários, além daqueles que nos está posto. Aliás, o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, que se alguém apresenta um outro evangelho, além daquele que ele estava pregando, e aqui ele está restringindo a revelação ao núcleo apostólico, que seja anátema, seja retirado da igreja, seja considerado amaldiçoado ou penalizado, é uma palavra mais próxima do seu significado original. Seja penalizado ou disciplinado, tá? Seja disciplinado. Então, eu não creio na continuidade de dons revelacionais em nossos dias, e sim na autoridade e suficiência das Escrituras em nossos dias. Em segundo lugar, toda experiência deve ser julgada pelas Escrituras. Eu não estou dizendo que aqueles que têm uma experiência, que aí eu não vou qualificar como um dom revelacional, mas eu não vou também dizer que alguém que tem uma experiência de falar em uma língua estranha, fora, né, da ordem dos idiomas que são conhecidos no mundo, uma experiência de oração, que essa pessoa imediatamente está possuída por demônios. Eu não vou a este nível, eu não faço esse tipo de julgamento. Mas o meu ponto é que toda experiência deve ser julgada pelas Escrituras. No contexto do dom e das experiências na igreja de Corinto, estava havendo confusão espiritual e desarmonia entre os crentes, como nós vimos aqui. Desvalorização do amor como um dom supremo e desordem no culto. Alguém precisava colocar ordem naquela casa, porque essa experiência de falar em outras línguas dentro da igreja estava causando confusão. Então era necessário, e ninguém mais que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, enviado por Jesus, com a autoridade de estabelecer limites dentro da igreja. E hoje nós temos a doutrina apostólica que está registrada nas Sagradas Escrituras para o quê? Nortear, mas também para restringir certas condutas no culto público. Tudo tem que ser julgado pela Escritura. Por isso Paulo exortou e corrigiu e destacou o dom de profetizar, ou seja, interpretar e comunicar as profecias de acordo com a revelação de Cristo. Profecia, nesse contexto aqui, era, com base nos textos da profecia do Antigo Testamento, interpretar à luz da revelação de Jesus Cristo. Revelação essa transmitida, comunicada com autoridade pelos apóstolos, de interpretar os textos da profecia e comunicar à luz da revelação de Jesus Cristo naqueles dias. Esses eram os profetas. E hoje, quem são os profetas, irmãos? São aqueles que instrumentalizam a palavra da profecia e dá a entender sobre essas verdades nos nossos dias. Esse é o verdadeiro profeta. O falso profeta, não. Ele despreza as Escrituras e vão dizer o quê? Vão dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica, para reivindicar uma autoridade com base em experiências subjetivas, nas quais eles dizem ouvir Deus e lançam, então, novas doutrinas além daquelas que estão postas. Porque as que estão aqui não são suficientes. Eles têm necessidade de trazer recados atualizados de Deus para a igreja em nossos dias. Opa! Sinalização ruim de um falso profeta dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por fim, nada substitui a clara comunicação das Escrituras, como nós vimos aqui. Tanto em Atos capítulo 2, como em 1 Coríntios capítulo 14. Paulo incentivou a buscar principalmente o dom de profetizar e deu um exemplo pessoal. Ele disse:
no verso 19 do capítulo 14: prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Amém? Vamos orar? E aí, depois da oração, nós estaremos interrompendo a transmissão, e se alguém tiver alguma dúvida relacionada com o nosso estudo, poderá fazer, e eu estarei tentando, na medida do possível, responder. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade de olhar para as Escrituras Sagradas e obter dela, ó Deus, o entendimento sobre como devemos nos conduzir dentro e fora da Tua igreja. Como servos que somos na Tua presença, te pedimos que o Senhor sempre nos conduza pelas Escrituras Sagradas, nos dando maturidade para discernir as coisas que acontecem em nossa volta e com autoridade fazer o juízo como aqueles amadurecidos pela Tua palavra, para dizer: isto procede da verdade da Escritura, isso não procede da verdade da Escritura, e eu não aceito para a minha vida. Dá a cada um de nós essa maturidade, Senhor, nos dando, juntamente com ela, amor pela Tua palavra e interesse de conhecê-la cada vez mais profundamente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.